Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas, toda segunda-feira, já no início de semana, né? Estamos aí levando a palavra de Deus ao seu coração e desejamos que você tenha uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Lembrando que nosso programa também tem reprise aos sábados, então pessoa que trabalha, né, na segunda-feira pela manhã já levanta cedo, aqueles que vão da escola, você pode acompanhar o nosso programa aos sábados também, das 7h30 às 8h. Às vezes atrasa um pouquinho por causa da programação da emissora, mas das 7h30 às 8h você pode estar aí assistindo e divulgando também o nosso programa, tá? Nosso programa, nossa igreja, a Igreja do Avivamento para as Nações, nós estamos aqui em São Paulo, capital. Temos a nossa igreja também aí em Poste Caldas, no Kennedy. E estamos com um trabalho em Campos Gerais, também em Alfenas, e o nosso propósito é levar a palavra de Deus a todo canto, né? Por isso que é a Igreja do Avivamento para as Nações. A nossa sede aqui em São Paulo, capital, na rua Lucas Padilha, número 7, aqui no Rio Pequeno, na região do Butantã. Então, um privilégio muito grande poder, né, divulgar, pregar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ensinado, né? Deixou a sua palavra, o ID. Então nós obedecemos o ID do Senhor, porque eu creio, não só agora, mas desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, que não somente a solução da minha vida, da minha família, mas da sociedade. Então a solução, tudo que a gente vê, né? Por exemplo, nós estamos vivendo aí um período assim meio complicado na nossa nação, de corrupção. E muitas vezes você fica chocado com tudo isso, né? E na realidade a cultura errada, do levar vantagem em tudo, isso aí é complicado, que a Bíblia ela não apoia nenhum tipo de uma situação a qual nós estamos vendo e a qual nós estamos passando. Então tudo isso daí, existem milhares e milhares de pessoas sofrendo com tudo isso, né? Claro que se o ser humano tivesse lá, por exemplo, o ensinamento da palavra dentro das escolas, que proibiram, né? Proibiram o ensinamento da palavra de Deus dentro da escola. Então hoje nós estamos tendo um resultado muito cruel com tudo isso que nós estamos vendo. Então veja bem, amado. Então a palavra de Deus não é solução só para a minha vida. Não, é a solução para a minha família, a solução para a sociedade, desde que nós preguemos a palavra do Senhor. Preguemos e cada um de nós temos um compromisso de viver essa palavra. Porque é impossível uma pessoa que tem verdadeiramente contato com o Senhor, tem a vida com o Senhor, tem comunhão com o Senhor e está vivendo aí um evangelho totalmente podre, corrompido. Então esse não é o propósito, claro que da palavra do Senhor, não é um propósito da Igreja do Avivamento para as Nações. Eu creio que não é um propósito nenhum verdadeiro servo do Senhor, um pastor, um bispo, um apóstolo. Eu creio que o propósito nosso é levar uma palavra, conversão, transformação de vidas, porque essa é a proposta do Evangelho. Então, a Igreja do Avivamento para as Nações tem esse propósito de transformação, de levar uma palavra de Deus na sã doutrina, né? Nós encontramos, quando nós lemos, por exemplo, as cartas de Paulo, tudo isso nós encontramos a palavra de Deus do jeito que ela é, né? Tremendamente maravilhosa. Então, eu gostaria, meu amado irmão, de dar um aviso para você, muito importante. Nós vamos ter um congresso, o 10º Congresso do Avivamento. Esse ano nós vamos realizar na cidade de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, né? Perto ali de Ubatuba. Você que está na região aí de Poste Caldas, então também não fica longe, né? Caraguatatuba, uma cidade muito bonita,
Então, esse ano nós vamos fazer o Congresso do Avivamento na cidade de Caraguatatuba. Então, qual o propósito desse congresso? O congresso já vai chamar a quarta semente. Por que a quarta semente? A quarta semente é a semente que o maligno não toca. Quando nós estudamos a parábola do semeador, nós vemos lá a primeira, segunda, terceira, o maligno toca até a terceira. A quarta semente ele não toca. Por que ele não toca nessa semente? Então nós que estamos dentro da casa do Senhor, nós temos que tomar cuidado, então, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, e aquilo ali é o semeador, que a palavra de Deus alcançou. O primeiro solo, o segundo solo e o terceiro solo. No primeiro ele levou, no segundo ele levou, no terceiro ele levou. Por que o quarto ele não tocou e não levou? Então, se nós estudarmos isso aí de uma forma biblicamente falando, deixando tudo aquilo que nós aprendemos errado, né? Por exemplo, eles focam muito na parábola do semeador, sabe? E usa muito isso dentro da igreja, só a pessoa que prega. Mas pregar e não cuidar, não sei se vale a pena pregar. Talvez é para tirar um cargo da nossa consciência, né? Agora, nós devemos pregar e cuidar dessas pessoas. Então, ali também na parábola do semeador ensina como que nós podemos fazer isso daí. No congresso do avivamento que nós vamos ter esse ano, na cidade de Caraguatatuba, nós vamos trabalhar muito em cima disso. Nós vamos na quarta semente, a semente que o maligno não toca, da parábola do semeador. Então você que é da igreja do avivamento, ou até você que pertence a outro ministério, você pode falar com o seu pastor, pode convidar o seu pastor também, tá bom? E nós vamos ter aí esse congresso, vai ser no dia 19, 20 e 21 de agosto, na cidade de Caraguatatuba. E nós vamos ter agora uma chamada desse congresso. E no decorrer da nossa programação, nós vamos estar trazendo mais informações para que você possa ir a esse congresso, tá bom? Provavelmente nós vamos fazer também uma divulgação através das redes sociais, para que você entenda o preço do congresso, tudo isso nós estamos preparando para que você tenha uma noção desse congresso. Mas já está aí um convite, se você quiser pode entrar em contato conosco, né, pelas redes sociais, e eu creio que no próximo programa nós já vamos ter alguma coisa que nós vamos soltar aí também, né, durante a programação, para que você possa estar conosco. Então nós já estamos fazendo os convites, tá bom? Então você vai ter aí agora uma chamada no nosso congresso e logo em seguida nós retornaremos. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações apresenta 10º Congresso do Avivamento em Caraguatatuba, com o tema A Quarta Semente. Venha aprender com a palavra de Deus como levar seus líderes a produzir 30, 60 e 100. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Congresso do Avivamento, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Oferecimento: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento. Glória a Deus. Então você aí teve uma chamada do nosso congresso, cidade de Caraguatatuba, e contamos com você. Amém? Gostaria de ler com você essa manhã, a gente começar aí a semana na bênção do Senhor, Lucas capítulo 24. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, né, estudando, meditando nessa passagem, já tem aí uns 20 dias, nós estamos aí levando cada líder a entender esse propósito. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13. No caminho de Emaús. Os discípulos, né, os 2 discípulos, no caminho de Emaús. Então, quero ler o versículo 13, capítulo 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversava, já o versículo 15, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar
com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então veja bem, irmão. Nós estamos diante de um texto aqui da palavra do Senhor. E claro que quando você lê assim de uma forma superficial, o que é ler a Bíblia de uma forma superficial? É ler por ler. Achando assim, eu lendo, mesmo não entendendo nada, pelo fato de eu estar com um livro sagrado na mão, parece que automaticamente Deus vai nos abençoar. Não, é uma maneira errada. Nós temos que ler, entender a palavra. Tá? Aí ela começa a sair daqui, deixa de ser simplesmente uma cultura, e ela se torna um milagre, um poder na nossa vida. Porque o único livro que nós lemos, que tem poder de ir até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é a palavra. Agora, quando eu leio, eu vou ler para contar essa história para alguém, e achando que isso aí não resolve nada na vida de ninguém. É entender a palavra. Porque quando você começa a entender a palavra, a primeira pessoa que vai usufruir de tudo é aquele que está lendo e entendendo. E ela tem esse poder de transformação. Então veja bem, os dois discípulos, e eram discípulos bem próximos do Senhor Jesus Cristo, porque quando nós lemos, por exemplo, do versículo 13 até o versículo 35, que é o desfecho desse episódio, os discípulos do caminho de Emaús, nós vamos entender que eles eram bem próximos de Jesus. Claro que não eram ali os 12 de Jesus, mas eles estavam bem próximos do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, Jesus tinha morrido na sexta-feira. Esse episódio aqui aconteceu no domingo. Então eles estavam caminhando para Emaús. Emaús, aqui nós já lemos, era uma aldeia distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Então veja bem, Jesus ele ressuscita no domingo, ele já tinha aparecido ali, e agora ele caminha com esses discípulos para Emaús. Jesus poderia ter ido aonde os 11 estavam reunidos. Quando nós lemos o texto, os 11, eles estavam reunidos em Jerusalém. E esses dois estavam indo para Emaús. E Jesus começa a caminhar com eles. Quando Jesus chegou e aproximou, eles estavam falando sobre aquilo que tinha acontecido com Jesus na sexta-feira. Está comentando entre si. Claro que era um episódio que todos ali estavam sabendo. Todos. Que Jesus tinha morrido na cruz. E claro que houve uma comoção muito grande e eles, estava bem próximo. Toda aquela comunidade ali sabia. Eles estavam conversando entre si. E Jesus aproxima. Quando Jesus aproxima, começou a caminhar com eles, eles não entenderam que era Jesus. Mas você fala, apóstolo, eles não tinham andado com Jesus? Tinham andado com Jesus. Jesus tinha pregado, eles também já conheciam partes da Escritura que falava que Jesus iria morrer e ia ressuscitar. Eles entendiam isso, tanto é que eles estavam falando sobre isso. Jesus aproxima e Jesus pergunta para eles o que eles estavam conversando. E a palavra diz aqui, que nós lemos no versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que olhos são? Os olhos físicos, os olhos espirituais. Porque os olhos físicos, eles estavam caminhando. Eles viram também que tinha alguém ao lado deles. Só que os seus olhos espirituais impediram deles entenderem que Jesus estava ali. E Jesus começou a conversar com eles, fazer algumas perguntas, e eles disseram, mas tu é peregrinos aqui em Jerusalém?
Tu não está sabendo o que está acontecendo, não? Ou seja, tu está de passagem aqui, o senhor não sabe o que está acontecendo? E é um negócio meio complicado até de entender. Por quê? Claro que você conhece uma pessoa, você caminha com aquela pessoa lá há um tempo, você conhece. E por que aconteceu isso? Será que Jesus estava com um corpo diferente? Claro que não. Claro que não. Jesus estava com o mesmo corpo, tanto que um pouquinho lá na frente, ele chega até mostrar para Tomé, falar, olha aqui, olha o sinal. Olha o sinal do cravo. Agora, por que eles não conseguiram enxergar com seus olhos espirituais? Sabe por quê? Porque eles estavam em direção errada. Direção errada. O Senhor, quando a gente lê a palavra de Deus, né, um pouquinho mais com atenção, o Senhor, ele já vem falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, preparando aqueles discípulos. E o propósito de Jesus também não era vir aqui como um político para salvar Israel, para que Israel se tornasse uma grande potência, ele fosse o rei. O primeiro propósito de Jesus aqui, quando ele veio, dessa vez, não foi esse. Ele veio trazer salvação. E ele preparou seus discípulos para isso. Claro que na segunda vez que ele vier, ele voltará como Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Mas nesse propósito aqui, Jesus ele viveu pouco tempo aqui na terra. Então qual é o propósito dele? Era trazer salvação e deixar uma equipe preparada para continuar o Evangelho, para que o Evangelho fosse pregado. Esse era o propósito. Então o propósito deles era permanecer ali em Jerusalém. Você pode ver que, se você ler esse texto, depois, ali no finalzinho, eles voltam para Jerusalém e eles encontram os 11. Agora, por que os 11 estavam em Jerusalém? Porque era o propósito de permanecer em Jerusalém. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o mesmo Lucas, que escreveu aqui, o livro de Lucas, escreveu também Atos dos Apóstolos. E ele fala do episódio, né, que Jesus mostra. Ele diz assim, que era para eles ficarem ali até que do alto fosse revestido de poder. Ficar ali aonde? Em Jerusalém. Agora, o que esses discípulos estavam fazendo, ou o que eles iam fazer em Emaús? Você sabe o que significa Emaús, irmão? Lugar incerto. O significado é um lugar incerto. Outra coisa, mula. E outra coisa, cidade de águas termais, de águas quentes. Aí você fala, apóstolo, o que tem a ver isso? A Bíblia tudo tem a ver. Tudo. Nada acontece na Bíblia por acaso. Claro que quando nós lemos assim de uma forma superficial, a gente não entende isso. Mas quando nós lemos com propósito, aí nós vamos entender o que eles estavam fazendo, ou o que eles iam fazer em Emaús. Jesus caminha com eles. E Jesus caminhou até Emaús com eles. Chegando ali em Emaús, eles pararam e eles convidaram Jesus para vamos colocar aí uma janta, que já era o final do dia. Eles convidaram Jesus para estar. Até então, eles caminharam com Jesus até Emaús. Imagina caminhar 11 quilômetros com a pessoa, conversando, e não entender isso. Irmão, quando nós perdemos o propósito de Deus, e muitas pessoas dentro da igreja já perderam o verdadeiro propósito do Senhor, já perderam. Nós andamos com Jesus, caminhamos com Ele, e muitas vezes os nossos olhos espirituais estão totalmente cegos. Você vê que eles tentaram até corrigir Jesus. Eles tentaram corrigir. Eles falaram, o senhor não está sabendo o que está acontecendo, não?
Tu é peregrino aqui na terra. Só tu não sabe. Tu é peregrino aqui, né, nessa região. Todos sabem, você não. Quando a pessoa ela está fora do propósito, ela começa a arrumar também, né, fugas na palavra para correr do propósito do Senhor. E a gente encontra muitas dessas pessoas dentro da igreja. Será que o Senhor nos chamou simplesmente para eu ser um membro de uma igreja e ficar ali e tal? Será? Claro que não. Como Jesus não tinha preparado aqueles discípulos para ser simplesmente mais um conhecedor da palavra, ficar ali. Não. O Senhor nunca preparou isso. O Senhor sempre veio, o Senhor veio aqui com propósito. E ele sempre virá na nossa vida com propósito. Jesus entrou na tua vida para quê? Para você se tornar mais um membro de igreja? Ou para você ser uma bênção na mão dele? Ser um divulgador da palavra, um pregador da palavra? Por quê? Então entendamos isso, meu irmão. Eles estavam indo para um lugar incerto. Que lugar você tem caminhado? Você tem corrido do propósito de Deus? Claro que você já está aí, mais ou menos, né, armado, se defendendo, defende disso, defende daquilo, arruma argumentos na própria palavra. Não é assim? Então a pessoa começa a arrumar argumentos dentro da própria palavra para correr do propósito. Eles estavam correndo do propósito. Então, Emaús, um significado incerto. Nós não podemos ter isso na nossa vida. Nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos fazendo, quem nós estamos servindo, quem nós estamos honrando. Nós temos que ter. Então, amado, outro significado é mula. E eu fiquei meio impressionado quando eu comecei a estudar alguma coisa sobre mula. Mula, ela não nasce por si só. Ela precisa de um cruzamento da égua com o burro. Então não tem lá uma raça. Ela precisa de um cruzamento. Por si só, ela é estéril. Não é? Então o que é uma pessoa estéril dentro da igreja? Não produz nada. O Senhor, Ele nos salvou, o Senhor nos preparou para nós darmos fruto. Como que nós conhecemos a árvore? Pela folha ou pelos frutos? Então, algo estéril. Aqueles discípulos que foram ali preparados, claro, o apóstolo Jesus não preparou só os 12, não. O próprio Lucas, no próprio livro de Lucas, se você ler, por exemplo, Lucas, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 9, Jesus ele envia os 12. Depois, ele envia os outros 70. Claro que ele tinha uns discípulos mais próximos, mas ele tinha ali outros discípulos, que ele veio com o propósito de enviar aqueles homens, de preparar aqueles homens para continuar a obra dele aqui na terra. Então veja bem, quando nós corremos do propósito do Senhor, nós nos tornamos estéreis, né? Aquilo que não produz mais nada. O pior de tudo isso, que não é só deixar de produzir, mas tenta impedir também com que aqueles que estão produzindo deixem de produzir. Esse é o problema maior, né? Então geralmente a pessoa que está correndo do seu propósito, ela tenta levar outros por esse mesmo caminho. Lugares incertos, para as pessoas se tornarem. Hoje você vê um tanto aí, né? A gente prega a palavra e tal, um tanto de pessoas. Eu estou decepcionado com a igreja, eu estou decepcionado com a liderança, eu estou decepcionado com isso, eu estou decepcionado com aquilo. Por que você não tira essa máscara e diz assim: eu estou decepcionado comigo, estou correndo do propósito de Deus,
E eu estou querendo culpar outras pessoas. Se você vê, por exemplo, o orgulho, né? Esses discípulos, eles tentaram até falar para Jesus. Oh, você não está sabendo o que está acontecendo? É só você que não sabe. Mas na realidade eles estavam correndo do propósito. Por quê? Lá em Jerusalém, aqueles que iam ficar em Jerusalém, claro que eles iam ser perseguidos. Mataram o seu líder. Eles não iam deixar barato. Então eles estavam correndo com medo. Eles estavam indo para lugares incertos. Ele estava indo também, né, para lugares de água quente. Então hoje, nós queremos estar na zona do conforto. As igrejas pregam isso. Olha, você vem para a igreja, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro. Hoje é o Jesus do ter. Ninguém quer o Jesus do ser, né? Eu serei uma bênção. Eu serei um instrumento na mão do Senhor. Não é assim? Então, é o ser. Eu serei uma bênção na mão do Senhor. Eu serei um instrumento na mão do Senhor. Então ele estava fugindo do propósito. A gente quer ir para a zona do conforto, né? Olha, não tem sacrifício, o Senhor não quer sacrifício, tal. Aqueles besteroides que nós ouvimos por aí. Na realidade, amado, na realidade, quando nós lemos Romanos 12, 1 e 2, diz que nós temos que dar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, a maneira correta de nós entendermos. Então você encontra, né, esses crentes que estão dentro da igreja, porque o Senhor não quer sacrifício e tal, servir o Senhor não é isso e tal. Isso é um besteroide que não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. A Bíblia não. Pode ser alguma filosofia, ideologia que está dentro de algumas igrejas para levar aquelas pessoas a não ter compromisso com nada. Porque a igreja não salva ninguém, né? Que salva é o compromisso meu, em dedicação. É isso que nós precisamos entender. Então, significado de Emaús. Lugares de águas quentes, né? Então, as pessoas querem a zona do conforto. O evangelho se tornou, olha, agora eu vou ser crente, que eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou ter aquilo outro, vou ter aquilo outro. E ninguém quer o evangelho, porque agora eu vou ser isso, vou ser um instrumento na mão do Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor, porque a minha palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, não é? E orarão pelos enfermos, eles serão curados. Esse é o evangelho. Não é assim que acontece? Então cuidado com isso, meu amado. Cuidado. Porque o veneno, a mentira, gruda na nossa mente. E principalmente quando nós ouvimos uma mentira de uma autoridade, né? Principalmente religiosa. Tomemos cuidado com isso, meu amado. Quero deixar essa palavra com você, para que você possa meditar durante essa semana. Saia dessa zona de conforto, né? Do lugar incerto. O Senhor não quer isso para nós. Saia. Tome uma posição e retorne para Jerusalém, a casa de Deus e com o propósito do Senhor. Amém. Pai amado e precioso, aonde essa palavra estiver chegando, Pai, essas pessoas, ó Deus querido, que estão aí em lugares incertos, Senhor, fora do teu propósito, Senhor, já deixaram de te servir, Senhor, estão dentro da igreja, mas deixaram, que elas possam retornar, meu Pai, retornar para o verdadeiro propósito a qual Tu, Senhor, pagou esse preço, meu Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus. Volte para o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.